Bom dia. Nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Vamos orar nessa manhã. Palavra de Deus é a verdade, né, Anísio? Palavra do nosso Pai é a verdade, sempre será a verdade. Não sei o que você está precisando, mas o nosso Pai Celestial sabe. Pai, nessa manhã nós te damos graças. Nesta manhã te damos graças. O Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de livramento. Tu és Deus bom, Deus de livramento. Tu és maravilhoso. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo. Tu és aquele que dá livramento, Tu és aquele que perdoa pecado, que nos dá uma direção. Tu és aquele que revela para nós o plano perfeito. Qual é o propósito? Qual é o propósito para cada um de nós que nascemos no Teu reino, Pai? Existe um propósito para cada um de nós. Existe um plano perfeito para cada um de nós. Existe um plano perfeito. Existe um plano perfeito para cada um de nós. Tudo o que desejamos nesta manhã é saber exatamente o que o Senhor planejou para nós. É saber exatamente a direção a ser tomada. É sabermos, Pai, que Tu és aquele que é provedor em todo o tempo. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso provedor. Nós te louvamos nesta manhã. Tu és o provedor. Tu és o provedor. Tu és o provedor. Nós te agradecemos. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Santo de Israel, Santo de Israel, nós te amamos. Nós te amamos. Tu és o Senhor que cuida de nós. Tu és aquele que traz revelação ao nosso coração. Tu és aquele que traz revelação ao nosso coração. Tu és bom, Tu és bom, Tu és Deus de livramento. Nós te agradecemos, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Tu és Deus de planos e propósitos. Muito obrigada por esta manhã onde sabemos que aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. Muito obrigada, Pai, pelos milagres desta manhã. Muito obrigado pelas conversões, pelas mudanças de pensamento nessa manhã. Muito obrigada pelo nosso coração confiando em Ti nessa manhã. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus que fala conosco. Tu és Deus de mudança e o nosso coração tem gratidão, Pai. Amém. Nós temos como igreja que sabermos que estamos em uma grande guerra. Sempre estivemos. Só que nós estamos, quer você acredite ou não, os sinais mostram para nós que estamos em um tempo de dores de parto. A volta de Jesus já está anunciada. E como qualquer guerra, temos duas guerras importantes a vencer. Antes de nós vencermos o inimigo que já foi vencido, porque ele nos ataca, a guerra mais importante para você ter autoridade, a autoridade que lhe foi dada, é você vencer aquela guerra com a carne. É você colocar a sua carne em mortificação. Se você não mortificar a sua carne, a autoridade que você deveria ter diante do adversário, você não vai ter. Então isso é algo que tem que ser muito claro para nós. Porque tudo isso é muito individual, é muito pessoal. Você não pode ignorar a sua carne. Você não pode ignorar que ela tem vontades e desejos. Você não pode ignorar que essas vontades e desejos são contra você.
Porque a carne, ela nunca vai se converter. E a vida inteira, enquanto Jesus não chegar, eu tenho uma vestimenta adâmica sobre mim. As vestes que eu estou hoje são adâmicas, é a minha carne. E se eu não colocá-la em morte, ela vai me puxar sempre para o pecado. E nós temos que vencer e colocar isso em morte, para ter aquela autoridade que Jesus nos deu, nos confiou. O avivamento, quando nós falamos de avivamento, nós falamos de andar nessa terra da mesma maneira que Jesus andou. O Evangelho é muito simples, o Evangelho é pessoal, o Evangelho trabalha individualmente com cada um de nós. É você saber que existe uma autoridade que foi dada a você, que foi dada a mim. E essa autoridade foi dada por Cristo à sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E uma das estratégias que Satanás tem usado muito. Jesus disse que ele iria usar a arma principal de Satanás, principalmente nesses últimos dias, é o engano. E ele tenta distrair a igreja o tempo todo. E nós ficamos distraídos com as coisas diárias. E se eu não tomar cuidado, vou falar de mim mesma, eu fico o tempo todo ocupada com coisas que eu deveria não ficar ocupada. Porque tudo que o diabo tenta é tirar você e a mim da oração. Não existe um atalho. Não tem como você conseguir entender quem você é em Cristo se você não passar tempo com aquele que é o ensinador da sua nova natureza. Você pode dar uma porção de desculpas, e a nossa carne é mestre em dar desculpas, mas não vai funcionar. Porque Jesus diz para os discípulos: eu dei a vocês a autoridade para pisar sobre escorpiões, sobre todo tipo de demônios, e absolutamente nada, nenhum mal vai ser causado a vocês. Mas essa autoridade está vinculada ao meu entendimento de quem eu sou, a minha vida de santificação, o meu caminho de santificação. Porque aquilo que quebra jugo, nós vamos ler nessa manhã, o que quebra jugo na minha vida é a unção. Não é a minha fala, é a unção da autoridade sobre mim que quebra jugo. É a unção que quebra jugo. Não é a minha disciplina que quebra jugo. Não é vir à igreja que quebra jugo. Não é conhecer toda a Bíblia que vai quebrar o jugo. Não é ser a pessoa mais bondosa do mundo que vai quebrar o jugo. É a unção. E Jesus, ele é o Cristo ungido de Deus. E essa unção que quebra jugo é a unção da autoridade que nós temos. Porque verdadeiramente todos os dias estamos fazendo a escolha pelo caminho santo. E os ataques de Satanás vão vir sempre nas nossas mentes. Tudo começa com os nossos pensamentos errados, nossa maneira errada de pensar, as nossas desculpas por pensarmos ou por não estarmos andando na responsabilidade que nos foi dada em Cristo. Eu não sei você, mas o que eu tenho pensado para mim mesma? Eu não quero ser uma igreja sem poder. Eu não quero ser uma igreja sem a unção. E isso tem um preço. Qual é o preço, Rita? É o nosso tempo. Precisamos passar tempo com o nosso Pai Celestial. Precisamos amar a palavra. Precisamos ler a palavra. Precisamos andar nesse caminho verdadeiro, um caminho que traz mudança. Vamos pegar Isaías 10 nessa manhã. Isaías capítulo 10, versículo 27. Então vamos pensar nessa manhã o que tem sido a nossa vida.
Nós precisamos dessa unção que quebra jugo. Nós precisamos não mais olhar tudo na nossa vida como se tudo fosse muito natural. Deus está levantando nos últimos dias um exército. O exército de pessoas que verdadeiramente querem ouvir a instrução e obedecer a instrução. Quer você creia ou não, quer você queira ou não, no dia que você veio a essa terra, que você chegou nesse planeta morto, Deus traçou um plano para você. Quando você foi concebido, naquele dia, naquele exato segundo que você foi concebido, que o óvulo se encontrou com o espermatozoide, um plano perfeito do coração de Deus foi colocado para cada pessoa que nasce nessa terra. Deus tem um propósito, um chamado para você. Deus tem um plano perfeito para você. Você pode desejar esse plano ou não, você pode querer esse plano ou não. Você pode retardar esse plano, você pode nunca concluir esse plano. Mas você precisa saber que existe um plano do coração de Deus para você. Você precisa entender que Ele planejou tudo para você ser bem-sucedido e te capacitou para que você chegue a 100% desse plano. Como Ele me capacitou, nós podemos continuar vivendo a nossa vida alheias a este plano. E continuar fazendo do nosso jeito, tendo a nossa vida como nós achamos que está correto. Mas você tem que compreender que você tem 120 anos nesse planeta. E esses 120 anos é só para você escolher aonde você quer passar a sua eternidade. É só para você escolher se você vai desejar cumprir 100% desse plano ou não. Tudo que você vê nesse tempo terreno é temporário. A sua profissão é temporária, o seu dinheiro é temporário, o seu casamento é temporário, o papel de pai, de mãe, de filho, de tia, de avô é temporário. Tudo é temporário, porque vai terminar. Você não vai ser avô para sempre. Então, os seus netos não são a sua vida, fazem parte da sua vida. Você tem que entender isso muito claro. Filhos não são a sua vida, fazem parte da sua vida. É temporário. Marido, esposa, é temporário, não é para sempre. Casamento não é para sempre. Então você tem que começar a pensar naquilo que é eterno e naquilo que é temporário. Então você vai arriscar a tua salvação, a tua eternidade em Deus por causa de um casamento, por causa de um relacionamento, por causa de um filho, de um marido, de uma esposa, de um neto, de um tio, de um sobrinho, de um amigo? Você não pode fazer isso. Porque a primeira pergunta, né, aquilo que Jesus falou para os discípulos, olha, você quer ser meu discípulo? Porque eu estou chamando cada um de vocês para serem os meus discípulos. Mas vocês podem escolher ser um seguidor. Mas o meu plano é que você seja um discípulo. E para ser discípulo tem que pegar a cruz e me seguir. Cruz significa morte. Você tem que morrer às vontades da tua carne. Os teus planos carnais têm que morrer. E a minha vida tem que crescer em você. Não é mais você vivendo. Sou eu vivendo em você. Isso é muito diferente. E ele disse que você tem que amar menos qualquer coisa nesse mundo. E amar mais a Ele. Então você tem que amar menos o seu filho, menos a sua mãe, menos o seu pai. O que significa amar menos? Não é você deixar de amar.
É você dar mais importância à fala de Jesus na sua vida do que a fala da sua mãe, do seu pai, do seu marido. Porque a fala de Jesus nunca vai ser contra a família. Nunca vai ser contra o seu pai e a sua mãe. Pelo contrário, vai favorecê-los. Porque o que Deus quer de mim, de você? Ele quer que você seja uma coluna firme, aonde você está, para que a salvação alcance todas as pessoas no seu lar, na sua casa, na sua empresa. Ele quer que nós sejamos uma carta lida. Nós temos que olhar para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, e tem que haver em você compaixão por elas. Aquela pessoa está te xingando toda, está te perseguindo, está falando mal de você. E você tem que ter compaixão por ela, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Lembra do que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Quando Estevão estava sendo apedrejado e morrendo, a história conta que quem segurava as vestes dele enquanto ele era apedrejado era Paulo. Estevão disse: não imputes, Pai, a eles esse pecado. Eles não entendem, são mortos, não sabem o que eles estão fazendo. E por causa do perdão daquela oração de Estevão, Paulo foi poderosamente alcançado por Deus naquele dia. Caiu do cavalo, literalmente. Percebe que Deus espera que eu e você tenhamos compaixão pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas. Você não deve atacar as pessoas. Não é você, a sua carne, você tem que segurar a sua carne para que ela não esteja atacando as pessoas. Eu sei que de vez em quando ela foge do controle, mas ela não pode fugir todos os dias, todos os momentos. Você tem que começar a ter força contra ela, porque às vezes ela quer revidar. Em relação ao marido, a filho, sempre ela vai ter uma palavra para falar, para revidar. Tem pessoas que é tão rápido que ela nem consegue segurar a carne. Falou A, ela já está B, C, D. E às vezes a nossa carne é assim, ela escapa. Só que pensa, aquela pessoa diante de você, ela precisa ler o Evangelho em você. Pensa se eu sair por aí sendo uma pastora grossa em todos os lugares de comércio por onde eu passar. E é um belo dia, a pessoa entra por aquela porta porque foi convidada por alguém e dá de cara comigo. Você acha que ela vai querer ouvir o que eu estou falando? Ela vai lembrar da minha grosseria, vai lembrar que eu causei transtorno para ela. Ela vai se lembrar de que eu fui a pessoa responsável porque ela perdeu o emprego, porque eu fui reclamar, porque eu persegui, porque eu quis os meus direitos como consumidora. Vai pegar mal. Muito mal. Se eu for aquela caloteira, devo no comércio inteiro, compro e não pago. Se eu armo barraco em tudo quanto é lugar. Se eu xingo. Pensa, qual é o bom testemunho que eu estou dando? Nasci de novo, mas não mortifiquei a minha carne. E a minha carne me faz passar vergonha. Você tem que começar a entender que existe uma carne que tem que morrer. Que ela está com você o tempo todo. Ela foi colocada numa posição de morte por Cristo, mas é o meu dever manter a carne naquele lugar. É meu dever. Então eu não posso deixar a minha carne ser murmuradora, que reclama o tempo todo,
mesquinha, avarenta, preguiçosa, maledicente, fala mal de todo mundo, critica todo mundo. Só ela é a certa, só ela é a correta. Ela quer sempre a primazia, ela é avarenta, fofoqueira. Então é uma listona a carne. E você tem que ter consciência disso. Porque essa consciência está em você. Você não pode ser um homem, uma mulher, um cristão. Pensa comigo nessa manhã. Não fica bem para você, nascido de novo, estar de bar em bar. Você não pode ir. Qual é o seu bom testemunho? Porque você tem que entender que tem pessoas aprisionadas na bebida. E não é você bebendo com ela que irá libertá-la. Porque o que é que liberta? O jugo. É o jugo. O jugo, ele é quebrado pela unção. Melhor dizendo. Errei a minha frase aqui. É a unção que quebra o jugo. Porque as pessoas pensam de maneira errada. Eu tenho que ir até onde ela está, eu tenho que beber com ela para anunciar o Evangelho. Não. Porque não é esse comportamento, eu não tenho que me prostituir para ganhar aquela prostituta. É a unção sobre mim que quebra o jugo. Diante daquela pessoa, que ajuda aquela pessoa. É a unção que quebra jugo. Isaías 10, 27, é isso que o profeta que Deus começa a falar, anunciar que naquele dia chegaria alguém, a autoridade de Cristo, quebrando o jugo do pecado sobre nós. O peso dessa autoridade, o peso dessa verdade, quebra jugo. Então, o diabo ele vai usar sempre estratégias para impedir que você esteja andando em um caminho santo, em um caminho verdadeiro. Vamos ler. Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia. Que dia? No dia do seu novo nascimento. No dia que Jesus chegaria. Que o peso será tirado do teu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura, por causa da unção, pelo peso da autoridade, da presença de Deus, da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você é um coitadinho, uma coitadinha? A sua carne gosta de ter esse comportamento de coitadinho, coitadinha. Ela é tão acostumada, habituada a ser pidona. Tem carne que é pidona. Ela é treinada a pedir, desde pequenininho. Ele pede e consegue. E é uma deformidade que tem que dar carne. E você não pode se deixar dominar pela carne, porque a carne é manipuladora. Pega comigo Gálatas 5, vamos ver. Glória a Jesus. A carne, ela gosta de manipular. Como você sabe disso? É só você olhar a carne de uma criança. Você tem que lembrar sempre que as crianças nascem, todos nós nascemos pecadores. Quem ensina a criança a mentir? A natureza dela, de pecadora. Quem ensina uma criança a ser manipuladora? A carne dela. Há muito tempo eu mandaram para mim um vídeo de uma criança, ela devia ter uns 2 aninhos. E ela queria manipular a mãe. Então, ela está sendo filmada, porque a mãe já tinha percebido. Então, ela
Passava em frente da porta, ela gritava, caía no chão, esperneava. Depois ela saía daquele lugar e ia, levantava normal. Depois ela voltava, que ela queria alguma coisa da mãe dela. Ela sabia que a mãe estava vendo. Aí ela caía no chão, esperneava, gritava. Aí quando a mãe não parava de olhar, ela levantava. A mãe olhava, ela caía de novo. Chorava, esperneava, a mãe virava, ela levantava, normal. A mãe olhava, ela caía de novo. Quem ensinou a criança a fazer esse tipo de comportamento? A natureza dela. Ninguém ensinou. Ela não viu em lugar nenhum. É a carne. E você tem que entender isso. Que a sua carne é contra você. Não é tendo esse comportamento carnal que você vai conquistar seu marido. Você não vai conseguir o fim que você busca. Não é tendo o comportamento carnal que você vai conquistar a tua esposa, vai conseguir alguma coisa. E aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 16, nós vamos ver qual é o fruto da antiga natureza e da nova natureza. Aqui no livro de Gálatas, Paulo começa, no finalzinho. O livro de Gálatas é um livro muito bom, porque Paulo está pregando para um grupo de judeus. E ele começa no capítulo 1, eu gosto muito, é um lugar que ele fala assim, antes de você ler Gálatas 5, pega Gálatas 1, 10. 6, Gálatas 1, 6. Ele ministrou, ele pregou para aquele que guardava a lei, que era um judeu. E ele explicou tudo para eles. Só que se você não se fortalece na verdade, automaticamente, qual é o plano do diabo? Te levar mansamente de volta ao lugar onde ele te encontrou. Se ele te encontrou, se ele encontrou com você em um bar, você bebia, você fazia... Não, ele vai buscar trazê-lo de volta ao bar, mansamente. Porque Satanás, ele é atemporal, ele é eterno. Para mim, que vivo no temporal, no tempo presente, 80 anos é muito tempo. Para ele é 8 segundos, não é nada. Então nós temos que começar a pensar que o diabo não tem pressa. E ele vai esperar você ter 80 anos, onde você não tem mais a mesma força. Aonde ele consegue cauterizar a sua mente. Porque ele não foi cauterizando da noite para o dia. Ele usa toda a mídia, tudo que você vê, tudo que você ouve. É por isso que eu te dou um conselho: para de ficar ouvindo o que a mídia fala o tempo todo. Porque ele está endurecendo o seu coração está ficando legalista. Você não pode ouvir todas as pessoas, todos os pregadores do mundo. Se você tem o hábito de ouvir tudo quanto é tipo de pregador, você está errado, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar 24 horas do dia ouvindo só pregação? Pregador João, Maria, Pedro. Você está errado, você vai ficar totalmente confuso. O diabo está te roubando e saqueando. Você não pode ouvir pessoas porque você acha naturalmente que elas estão certas. Eu não ouço qualquer pessoa. Eu não fico ouvindo muitas pregações. Você tem que ouvir a pessoa do Espírito Santo, ler a palavra. Isso é um conselho de irmã mais velha para você. Porque se você tem o hábito de ficar ouvindo 10, 20 pregadores, você está errado. Você vai ficar confuso na sua doutrina. Nós temos que entender
que no corpo de Cristo temos pastores, temos apóstolos, temos evangelistas, mestres, profetas, intercessores, com uma finalidade de edificação do corpo. Nós não podemos, nós temos que entender que temos que crescer, nascemos crianças no reino. E precisamos amadurecer, crescer. E só tem um jeito de crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. Eu não cresço porque eu fiz uma faculdade de teologia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, decoraram a Bíblia inteira. Elas sabem onde está cada versículo, cada capítulo, elas sabem tudo. Mas elas não têm fé. Porque a fé está no homem interior, no espírito. Nós temos que edificar nossa fé. A fé sem prática é morta. A fé sem obras, sem a prática da fé, é morta. E nós temos que nos despojar de tudo que é, de todo aquele acúmulo de maldade que está em nós. É um acúmulo, Tiago diz, é um acúmulo de maldade que está dentro de nós. E você tem que saber que todos nós temos isso, e nós temos que nos despojar disso. A sua carne, você tem que mortificá-la e não fortalecer sua carne com comportamentos errados. Por isso que o passo é o arrependimento. Eu escolhi um dia da semana, e olha o que eu digo para você, que está sendo difícil manter esse meu propósito. Eu escolhi a sexta-feira para passar aqui o dia orando, jejuando. E eu conto as sextas-feiras que eu consegui realmente ficar a sexta-feira exatamente assim. É uma guerra. E você tem que ver que a sua carne ela é muito sutil. E todas as vezes que eu não consegui fazer o que eu pretendia no meu íntimo, foram boas desculpas. Não foram desculpas ruins. Foram ótimas desculpas. E eu sei que é Satanás me tirando. Eu sei, eu tenho consciência disso. Porque nós temos que nos edificar sobre a verdade do Evangelho. Você não pode salvar a sua mãe, nem seu pai, nem seu filho. Mas Deus pode. Você tem que começar a entender isso. Quando ele fala, me siga, Rita. Não te preocupas com o resto. Busca primeiro o meu reino, o resto será acrescentado. Não preocupa, eu sei. Eu sou o Deus que ressuscita mortos. Eu sou um Deus que está em todos os lugares. Eu posso salvar todos os teus entes queridos. Não te preocupas. Me conheça, me busca. Me deixa ser tudo na tua vida. Me permita isso. Me ame acima de todas as coisas. Queira estar comigo. Você acha que Deus não pode vender tudo que você tem, todo estoque, agora? Você acha que não? Então não adianta você correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tendo todas as estratégias que você julga certo. Passa tempo com Deus. É Ele que é o provedor. Ele é o protetor. Ele é provedor. Ele é protetor, é Ele que dá a direção, é Ele que sabe tudo. Para nós termos esse tipo de força interior, precisamos conhecê-lo. Senão as nossas emoções, elas nos afligem, elas nos condenam, elas são contra nós quando não são dominadas pelo Espírito.
E aqui em Gálatas 1, ele fala no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Assim, olha, Paulo está dizendo no comecinho da carta aos Gálatas, estou muito admirado que vocês estão passando muito rápido da graça para a lei. Um outro evangelho que eu não anunciei a vocês. É a mesma coisa, quando ele fala graça, é de graça, não existe nada que eu possa fazer para merecer a salvação ou para acrescentar alguma coisa à salvação. Porque ninguém poderia pisar o lagar, só Jesus pisou o lagar sozinho. Só ele esmagou o pecado. Nós não poderíamos porque nascemos com uma natureza de pecado. Ele nasceu sem pecado. Nenhum. Algum. Mas ele morreu pelos pecadores, sem ter nenhum pecado. Porque ele era o Cordeiro Santo de Deus. Ninguém poderia morrer na cruz, só ele poderia morrer. Porque ele trazia em si a nova natureza, ele nasceu com a nova natureza. Nós nascemos com uma antiga natureza, de pecador. Por isso precisamos nascer de novo, para mudar a nossa natureza. Isso, cada pessoa nesse planeta, não existe ninguém que possa entrar no céu com uma antiga natureza. Todos nós precisamos da nova natureza. Ele fala no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele está dizendo aqui que ele não buscava falar coisas para eles que agradassem a eles. E realmente você anuncia um evangelho que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas gostam de ouvir um evangelho onde elas só querem que alguém ore por elas. Eu não quero mudar nada. Ore por mim, eu preciso que Deus me dê isso. Olha, ore assim, ó, eu quero que vender essa casa. Ore a Deus, eu quero vender essa casa, eu quero casar com... O meu plano é o seguinte, eu quero que você ore por mim assim, ó. Eu quero casar com o João, eu quero vender essa casa, olha, eu quero aquele emprego, né, que Deus abra a porta para aquele emprego, ora assim para Deus, Deus, eu quero isso, ó, eu quero casar com o João, não importa se o João é bom ou não, se ele é nascido de novo ou não, eu quero casar com o João, porque eu acho que o João é melhor, eu vou casar com o João, então me ajude em oração, tá, irmã? Eu quero aquele emprego, por favor, abra aquela porta de emprego, porque aquele lugar é bom, já pesquisei na internet, uma cidade maravilhosa, muito próspera, é lá que eu quero morar, lá é muito bom para mim. Olha, eu também quero assim, irmã. Deus não é seu empregado. Sinto muito te dizer. Você está errado. Não é mais a sua vida. Lembra? É a vida dele em você. Se você quiser, lógico. Você também não é obrigado. Mas você tem que entender que os seus planos não são bons. Os planos dele são bons. São perfeitos. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Deus ama a sua felicidade temporária. Ele quer, sim, que você seja feliz na terra temporariamente. É uma felicidade temporária. Ele quer, ele gosta disso. Ele quer que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. É uma promessa dele. Mas para você ser bem-sucedido é o Salmo número 1. Você quer prosperar em tudo? Conheça o Salmo número 1 e pratique o Salmo número 1. Quer ver? Olha o Salmo número 1. Vamos lá, já que estou falando do Salmo número 1, depois a gente volta para Gálatas, que eu vou terminar a reunião dessa manhã em Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Olha o Salmo número 1, versículo 1. Eu estou dizendo isso não é porque eu quero ser chata. Eu estou pregando para mim também nessa manhã, não é só para você. A primeira pessoa a receber a palavra sou eu. Porque nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança.
Nós temos que nos lembrar todos os dias de que tudo aqui nesse mundo é temporário. Eu não vou ficar para sempre solteira, não vou ficar para sempre casada, nem para sempre viúva. Não é para sempre isso. Mas para sempre eu quero ser filha do Deus Altíssimo, para sempre. Então não troque o temporário pelo eterno. Busque o eterno, porque lá é o nosso lugar. Lá é para sempre. Pensa passar para sempre a sua vida no inferno, porque você preferiu casar com o João. Escolha errada, não? Porque às vezes até o João foi para o céu e você ficou no inferno. Que tragédia. No último momento, do último segundo, o João se converteu. E não fez companhia para você no inferno. Que chato. Você amou mais a ele do que a Deus. E deu errado. Comece a pensar no que realmente tem valor. Porque a nossa carne nunca vai se converter. E o diabo tem muitos sentimentos na sua carne que são influenciados por espíritos sedutores. Você tem que entender isso. Tem espíritos sedutores influenciando. E nós temos que saber que lutamos. Existe um mundo espiritual. E que aquilo que parece tão normal não é tão normal. O que parece tão certo não é tão certo assim. O que parece tão lógico não é lógico assim. O que parece ser tão verdadeiro não é tão verdadeiro assim. Então comece a olhar a sua vida de uma outra maneira. Comece a se ver de uma outra maneira, como Deus te enxerga. Porque Satanás veio matar, roubar e destruir. E Deus tem planos maravilhosos para nós. Então, ao invés de você andar por aí cabisbaixo, só murmurando, reclamando, achando que tudo dá errado, comece a se ver na palavra, abre a sua boca, se alegra. Por que eu sou feliz? Porque tudo dá certo para mim? Não, porque eu tenho a alegria da minha salvação. Eu sei para onde eu estou indo. Existe tropeços no meu caminho? Existe iscas de Satanás? Sim, eu sei que existe. Mas eu tenho um Pai, ele diz que ao justo nasce luz nas trevas. Eu tenho uma palavra, eu nunca vou ficar sem uma resposta do meu Pai. Ele sempre está comigo para me tirar de qualquer aperto, de qualquer situação. Eu tenho que me arrepender, me levantar. Salmo número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem, feliz o homem, bem-aventurado. É esse homem que não anda no conselho dos ímpios. É incrível, mas tem pessoas nascidas de novo que dão mais valor a pessoas que não conhecem, que não são nascidas de Deus, do que aquelas que nasceram. Ah, mas fulano, ele é um PhD. Ah, fulano, ele é um doutor. Mas ele não nasceu de novo. Ele não entende. Você que tem que saber que você vive não dependendo deste mundo. A sua dependência é de Deus. Simplesmente é sobrenatural. É sobrenatural. Tudo na sua vida é sobrenatural. A sua vida é sobrenatural. Você não depende de homens. Você depende de Deus. É Ele que vende para você. É Ele que compra para você. Não é você. Quando você entende isso, fica mais leve, fica mais fácil. Que você vai saber que só existe, você só tem que fazer o mesmo que Maria fez. Lembra de Marta e Maria? Qual foi a escolha de Maria que Jesus elogiou? E a escolha de Marta,
Que Jesus disse, não faça como Marta, filha. Seja como Maria. Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo a instrução, aprendendo, para colocar em prática. Maria escolheu ser humilde aos pés de Cristo. Não deixe a sua carne soberba dizer que você já sabe. Você não sabe. Você não sabe fazer. Deus sabe como fazer. Então seja como Maria, passe tempo com Cristo. Lá no seu quarto, adore a Ele. Pai, eu confio em Ti. Eu não confio nos médicos. Obrigada pelos médicos. Eles estão falando para mim, mas Pai, eu quero Te louvar. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha cura. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor é tudo para mim. Tu és a minha cura. Tu és a verdade para mim. Verdade que quebra o jugo. Obrigada, Pai, a Tua verdade quebra o jugo da mentira sobre a minha vida. Eu não sou isso que as pessoas estão dizendo, eu sou aquilo que a Tua palavra diz que eu sou. Eu não estou ouvindo, não quero ouvir a instrução de Satanás. Eu estou ouvindo a Tua instrução, Pai. Porque tem muita instrução que é maligna. O diabo fala em verdades para dividir, separar pessoas, amigos, famílias inteiras. Ódio, raiva, rancor, são sentimentos, é fermento maligno. Querer a sua própria vingança. Não perdoo, não vou perdoar. Pensa, quem você é para não perdoar? Se Deus perdoa, é a sua carne soberba que está falando com você. Não deixa ela mandar em você. Falta de perdão é maligno, é fermento horrível. Não deixa aquelas lembranças encherem o seu coração de amargura. Rejeita esses pensamentos malignos. Igual falava um marido para mim. Ai, Rita, a minha esposa não é histérica, ela é histórica. Ela lembra coisas quando a gente namorava ainda e traz para o presente. Então não deixa o diabo fazer você ser histórico, trazer lembranças do passado, porque você morreu em Cristo. Você não é mais aquela pessoa. Você nasceu de novo, você não é mais aquela pessoa. Você nasceu de novo. Você não é mais aquela pessoa aos 15 anos. Aos 15 anos você era nascido de novo? Não. Então você não é mais aquela pessoa, você nasceu de novo. O que conta para Deus é o agora. Quem você é hoje. Hoje eu me arrependi, Pai. Hoje eu não quero mais proceder assim, me arrependi. Então hoje tudo se fez novo na sua vida. Então vamos para Gálatas 5. Aleluia. Nós não andamos mais no conselho de ímpios, nem ficamos no caminho de pecadores, nem ficamos parados na roda de escarnecedor. Antes o nosso prazer está em Deus. E na lei dele meditamos. Aleluia. Vamos para Gálatas 5. Esse é o segredo de você prosperar o tempo todo. Salmo número 1. Pratique o Salmo número 1. Não fique ouvindo escarnecedor. Não perca tempo. Comece a entender quem você é. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém... Paulo começa a falar para eles, eu dou um conselho para vocês. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse Espírito aqui não é o Espírito Santo. É a sua nova natureza. Ande nesse homem nascido de novo. Ande na sua nova natureza. Se você andar na sua nova natureza, nesse Espírito desse homem nascido de novo, você não vai satisfazer os desejos da sua carne.
Se você se puxar, se você alimentar a sua nova natureza com a verdade, o seu homem interior, melhor dizendo, com a verdade da palavra, você vai ficar cada vez mais forte. E você vai visar o reino de Deus. Hoje todos nós somos trabalhadores do reino de Deus. Eu sou uma trabalhadora do reino do meu Pai. Eu vou aonde Ele quer que eu esteja indo. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Existe um plano, um propósito. Nós moramos no Brasil. A nossa nação será avivada sim. A nossa nação não está nas mãos de homens, está nas mãos do Senhor. Porque você está dando autoridade para Deus agir aonde você está. Você não depende do governo brasileiro. Você não depende da Bolsa Família. Você depende do céu. Se você nasceu de novo, agora quem não nasceu de novo depende realmente da Bolsa Família. Mas você, nascido de novo, as leis do país não regem a sua vida. As leis espirituais regem a sua vida. Comece a andar nesse mundo sabendo quem você é. A autoridade de filho, de filha que você tem. A graça de Deus sobre a sua vida. As pessoas começam a te favorecer, não é porque você é o máximo, é porque a graça de Deus está sobre você. Ele fala, porque a carne milita contra o espírito. O espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui não é o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo, a carne tem poder para lutar contra o Espírito Santo? Aqui é a sua nova natureza lutando contra a sua carne. O seu homem nascido de novo. Eu luto, eu, Rita, nascida de novo, luto contra os desejos da minha carne. É o oposto. Não existe nada dentro de mim, nascida de novo, que agrada a minha carne e vice-versa. Então, existe uma guerra. Ela me puxa para um lado, eu puxo ela para o outro. Mas, se sois guiados pelo Espírito, se você é guiada pela sua nova natureza, não é pelo Espírito Santo aqui, é a sua nova natureza, é disso que ele está falando. Não estáis sob a lei. Ele está falando com os judeus, não existe mais guarde sábados, guarde isso, guarde aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Infelizmente, isso está sutil no nosso meio, dentro da igreja. Você pode comer de tudo, em tudo dai graças. Não estou falando aqui de alimentação saudável, não é essas coisas que estou dizendo. Estou dizendo que você é livre para comer o que você quiser, porque todos os alimentos foram criados por Deus e abençoados. Ele está falando para judeu que não podia comer isso, podia comer aquilo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, olha a operação da carne. Olha o que a carne ama fazer. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, tudo isso é carne. Porfias, brigas, ciúmes. Você é ciumento? Isso é carne. Quantas pessoas perdem amizades, casamentos, porque são ciumentos? Querem o domínio. Iras, pessoa irada. Não dá para expulsar a ira, não dá para expulsar os ciúmes. Isso é carne, você tem que colocar em morte. Discórdias, dissensões, facções. Tudo isso é operação da carne. Invejas. Isso é carne, não dá para expulsar a inveja. Você vai ter... Tem pessoas que têm medo da inveja. Você tem medo da carne do outro? Medo da manifestação da carne do outro? Contra nós não vale feitiçaria, não vale inveja, não vale nada disso. Está lá em Números. Você nasceu de novo. Então não deixa a sua carne dar desculpas.
A inveja é podridão dos ossos, dos meus? Não, de quem está tendo inveja. Fulano tem inveja de mim, os ossos dele estão apodrecendo, não são os meus. Está sendo consumido por aquilo. Porque pensa, os ossos apodrecendo, a pessoa está sendo consumida, destruída pela própria inveja. Não tem nada a ver com você. Você se protege para que você não tenha um comportamento estimulado pela inveja do outro. De brigas, de discórdia, de uma porção de coisas. Invejas, bebedices, glutonarias. Ser glutão também é pecado, é obra da carne. Só fala da bebida, mas e quem come demais? É glutão. É a mesma coisa. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito do homem, nascido de novo, ele está dizendo aqui. Qual é o fruto daquela pessoa que nasceu de novo, daquele espírito nascido de novo? O que ele tem que produzir? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é nascido de novo, ande na sua nova natureza, ele está dizendo. Não mais na carnalidade. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Aleluia! Que nessa manhã você tenha entendido isso. Que nós temos que vencer a nossa carne. Precisamos lutar contra ela. Ela é dissimulada. Não deixe ela dissimular para você. Você é livre. Nós vamos orar. Depois que eu orar, a Marcena vai terminar a reunião. Eu quero que você pense nessa manhã o que é que está dando errado na sua vida. Quero que nessa manhã você comece a pensar aonde a sua carne está te dominando. O que a sua carne está fazendo com você, que não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a sua carne mentirosa, que entristece você, que joga você para baixo, que está exacerbada, que faz você ser orgulhosa demais, avarenta demais, irada, ciumenta. O que é que está acontecendo? E tome uma decisão nessa manhã, de colocar em morte isso na sua vida. De que jeito eu coloco em morte? Orando no Espírito, jejuando, me levantando contra, não aceitando que você seja isso. Você não é isso. Você não é irado, você não é ciumento, isso é a sua carne. Você é livre. Você é nascido de Deus. Você não é glutão, você não é beberrão. É a sua carne, não é você. Não deixe ela te dominar. Pai, nessa manhã, te damos graças. Te damos graças pelo poder da tua unção que quebra jugo. Nessa manhã, Pai, a unção quebra jugo. A unção quebra jugo. Nascemos de novo, temos uma unção verdadeira. Temos uma unção dentro de nós que nos ensina toda a verdade. Nós temos uma unção nova, temos um óleo fresco sobre nós, sobre a nossa cabeça. Nessa manhã é o Senhor, Pai, derrama do teu óleo fresco sobre nós essa manhã, Pai. Derrama do teu óleo fresco sobre nós essa manhã. Derrama do teu óleo fresco sobre nós esta manhã, Pai. Derrama, oh aleluia. Derrama sobre a cabeça de cada pessoa que está comigo nessa manhã o teu óleo fresco, Pai. A unção nova que quebra jugo, que liberta, que nos faz enxergar além
dos montes, que nos faz enxergar no mundo espiritual, Pai. Nós queremos, Senhor, acordar desse sono maligno, é um sono maligno, Pai. É maligno esse sono. Nos acorde nessa manhã, que possamos nos levantar como uma igreja gloriosa nessa manhã, uma igreja poderosa, que ouve a instrução do Espírito, que obedece a instrução. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo. Te adoramos nesta manhã, Deus de poder, Deus de glória, Deus de honra, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos levanta nessa manhã. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, a tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Somos santos porque tu és santo. Somos santos porque o Senhor é santo. Somos santos porque o Senhor é santo. Obrigada pela multiplicação, obrigada pela provisão. Nós chamamos do norte, do sul, do leste e do oeste toda a provisão necessária. Santo de Israel, poderoso Deus, maravilhoso Deus, glorioso, santo, 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 santo. Te amamos, Pai, te amamos. Maravilhoso tu és, maravilhoso. Oh, aleluia. Nós te amamos, aleluia. Jesus. Te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, por sua palavra, que é a verdade. Em tudo, Pai, na nossa vida. Nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, por essa manhã, Senhor, maravilhosa, que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor preparou para a nossa vitória. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai, por cada livramento que o Senhor nos dá, todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós recebemos e acolhemos em amor, Pai, a tua palavra ministrada nessa manhã. Confiamos, Pai, no teu amor leal. Confiamos, Pai, no teu amor leal, na tua bondade, na tua fidelidade, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Te amamos. Tu és santo, santo, santo. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de receber, Pai, toda a honra, toda a glória. Só o Senhor é digno de receber o nosso amor, a nossa oração, a nossa adoração, Pai. Obrigada, Jesus. Te amamos, Jesus. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Te adoramos, Senhor. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Adoramos a ti, Senhor. Adoramos a Cristo que venceu. Te amamos, Jesus.